Agora vamos lá, vamos voltar para a ministra negra do STF, que após campanha publicitária paga pela ONG Nossas, é sempre gente de fora, né? Impressionante querendo se meter nas nossas coisas. Fazer o lobby a favor de uma ministra negra no STF é uma obrigação. Cartazes estampam mulheres negras de pele retinta e de pele clara nas ruas das 14 cidades brasileiras, demonstrando uma organização e recursos que poucos organismos hoje detêm. Obviamente eu vou jogar essa pergunta pro Orlando, que é a cara dele, pra falar mal de ONG. Eu sempre tenho um Orlando Lima na minha vida. Então, Orlando, qual é a intenção de uma ONG internacional em fazer uma campanha publicitária pela presença autoafirmativa de uma ministra no STF? Não é só uma ministra, é uma ministra negra. E perceba, é um ente, né? É uma entidade, não né? Não é uma pessoa, né? É um ente que vai paira por cima do STF. Há um espectro rondando o Brasil nesse momento. O espectro da ministra negra no STF. Perceba, a gente acabou de fazer essa investigação no Clube MBL e estamos fazendo uma nova investigação de quem financiava a ONG Nossas. Por exemplo, essa ONG recebeu cerca de 1,6 milhões de dólares da Open Society Foundation, do onipresente Jorge Soros. Agora tem ainda o Instituto Lamparina, que também está por trás desse lobby. As ONGs funcionam, e eu estou desenvolvendo nas páginas da Valete uma teoria que eu chamo de engenharia de 4 eixos, onde as ONGs são um desses eixos. E a gente tem que entender o papel das ONGs. Os 4 eixos seriam universidade, ONG, mídia e a política. As ONGs têm um papel muito importante que é de formação do discurso. Ela faz, além da pressão social, ela faz uma formação de discurso que depois é exportado para a comunicação social e jornalismo, que vai fazer aí o debate público, né, forjar o debate público, e depois isso vai ser positivado com os políticos. Assim funciona essa engenharia de 4 eixos. E estamos vendo isso acontecendo agora. Agora, o Lula ele está tentando fazer uma contenção de danos. Quando ele vai lá e fala que não devemos pensar no gênero, na cor da pessoa que irá assumir a cadeira no STF, ele está tentando manter uma distância segura desse identitarismo, fazer uma certa renúncia. O Eduardo Bisotto até escreveu uma belíssima thread lá no X, falando exatamente que o Lula busca ter agora uma maior margem de manobra ao se afastar do identitarismo. Porque, perceba, se o Lula cede e coloca uma ministra negra no STF, ele estará fazendo o oposto do que aconteceu na indicação do seu primeiro-ministro, que foi uma indicação personalíssima. Ele estará dando uma indicação ao STF para organismos internacionais que, neste ponto, estão em uma disputa ali na correlação de poder entre essas ONGs, etc., né, esse eixo, e o eixo político. Se o eixo político não conseguir fazer o seu controle sobre as ONGs, significará que, em dado momento, essas organizações internacionais e nacionais conseguirão ter maior força do que o eixo político. Então a gente está vendo aí essa briga, essa disputa, né, para poder definir uma certa correlação de forças. E assinem o clube, porque no clube estamos fazendo esse tipo de investigação. A gente conseguiu depurar quem é que financia a ONG Nossas, quem está por trás desse movimento desse lobby, verdadeiramente um lobby. E estamos agora fazendo uma outra investigação, que já saiu a primeira parte, vai sair a segunda agora, sexta-feira, que é mostrando todas as organizações nacionais que receberam o dinheiro do Jorge Soros no Brasil. Então, assinem o clube, pelo amor de Deus.
Façam como o Alisson. Bem-vindo, Alisson. Seja bem-vindo ao clube. Sensacional aí. Nosso primeiro membro da noite de hoje. Chico, seguinte. Agora são 3 candidatos, tá? Ao STF. O Bruno Dantas, presidente do Tribunal de Contas da União. Jorge Messias, o mesmo, né? Ligação da Dilma e tal. Alô, Messias. Tô mandando o Messias aí com documento. Só usa em caso de emergência. Tchau, querido. Alô, Messias. E o Flávio Dino. Tá? Estão até dizendo agora que o Flávio Dino é preto. Não sei se vocês chegaram a ver isso. O quê? Como é que é? Estão dizendo. Eu vi agora o apoio, o Silvio Almeida pulou do barco, né? Que antes fazia muito, era uma figura muito ativa dessa campanha por ter uma mulher negra no STF. E agora ele disse o seguinte: não, olha só, já que outros nomes não tem nenhuma mulher negra, eu vou fechar com o Flávio Dino, porque pelo menos ele é negro. Ele disse isso, é real? com todas as letras. Eu eu não mentiria pro Nossa senhor. Senhora. Então eu quero saber, assim, de ti, Chico, tu que conhece bastante a política partidária, qual é a intenção do Lula em buscar peitar esses grupos internos do Partido dos Trabalhadores que buscam um posicionamento mais claro, progressista, a partir de políticas afirmativas do presidente Lula? Porque, querendo ou não, ele foi eleito muito com essas promessas, flertando ali com um público que até então vinha com ele a reboque, né? E, de certa forma, a gente vê que hoje eles estão muito aquém das políticas decisórias, principalmente das últimas políticas decisórias do governo, né? Veja bem, a Ana Moser virou carta fora do baralho. A forma como ele trata Simone Tebet, Marina Silva e outras ministras mulheres também é uma forma muito criticada pelas feministas, né? Então, na tua opinião, qual é a intenção do Lula em promover essa ruptura e esse choque logo no início do seu mandato? Bom, eu não tenho nenhuma especialidade em compreender o caráter do Lula, porque ele não tem caráter, né? Então, não é uma coisa fácil, assim. Porque seria uma avaliação do... mas você estava falando do STF e eu já fiquei pensando, puxa, é mesmo, né? Esse Bruno Dantas, o fulano, aí vai me lembrar, a primeira coisa que me veio na cabeça puxa, lembrei da Constituição brasileira. Os indicados, a juíza, a Suprema Corte, tem que ter notório saber e reputação ilibada. Está na Constituição da República. Notório saber e reputação ilibada. Desses 3 aí, meu Deus do céu, eles não têm nem notório saber, quem sabe um pouco mais é o Flávio Dino, e a reputação, dizer que é ilibada, meu Deus do céu. Agora, eu percebo, eu gosto da análise que o Orlando fez de um jogo de forças que se move por dentro e por fora do sistema partidário, né? E que o Lula está driblando ou está rebolando no meio dessas forças. Não é próprio apenas do Lula. Todos os últimos presidentes da República, eu me lembro desde lá de trás com o Fernando Henrique, com quem trabalhei, a proeminência, a importância das organizações não governamentais, a chamada sociedade civil organizada, elas vão se impondo e os partidos políticos não são mais os únicos representantes, né? Das aspirações da sociedade, etc. Elas se manifestam. Às vezes se manifestam por dentro dos partidos, mas o que nós vemos hoje é mais frequentemente por fora dos partidos. Por quê? Primeiro, porque elas estão ficando muito fortes, mais fortes do que era antes. Tem uns pobretão aí, uns Soros, que botam alguns milhões de reais nessas organizações, mas por outro fato também muito elementar, os partidos políticos estão arrebentados, desacreditados. Vem cá, existe algum partido político sério no Brasil, ou mesmo por aí afora, em outras nações? Não, tudo bem na Europa, mesmo nos Estados Unidos, a decadência dos partidos republicano e democrata é muito notória também. Então, a sociedade chamada civil, organizada, através dessas entidades, está se movimentando e governantes, e assim como outros formadores de opinião, líderes da sociedade, ficam sempre envolvidos nesse jogo. O Lula é muito esperto. Se alguém acha que não é, sei lá, vai dar um apertão, porque o Lula é o político mais esperto que já passou pelo Brasil, tá aí, não é à toa. Então, ele vai ficar fazendo as coisas o seguinte, ele dá porque ele é bom de bico,
Como é que foi? Não foi o Ciro Gomes que falou que ele era encantador de serpente? Foi na campanha, né? Foi sim. Pô, encantador de serpente, realmente não é para qualquer um. Então ele vai fazer isso. No fundo, o Lula é um cara tacanho, mas muito esperto. Então, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, quem ele vai pôr? Vai pôr preto, vai pôr isso, vai pôr aquilo? Não. Ele vai pôr quem defendê-lo até a morte, independente de qualquer situação. Porque ele já fez isso, segundo ele, um erro. Já pôs lá o Joaquim Barbosa, que votou a favor do mensalão, né? E condenou Zé Dirceu, etc. Então, não é, bota um negro, todo um cara legal, etc. Meu filho da mãe, você votou contra eu lá, porra. Então ele vai botar um capacho na Suprema Corte, como vai fazer com outros órgãos. Dá uma sede aqui, sede ali, mas no fundo, o jogo do Lula é esse. Perfeito. Antes de passar a bola pro Ricardo, eu vi que o Junito separou pra nós o vídeo do Lula. É isso, Junito? Isso, quer dar uma olhada? Vamos dar uma olhadinha Bora. aí. Dá uma olhada, então. Aí o encantador de serpente. Mulher e homem tem que ganhar igual e exercer da mesma função. Mas vocês sabem que nem dentro do jornalismo isso acontece. Presidente, Em nenhuma profissão. aproveitando o ensejo da diversidade no Supremo, o senhor pode escolher uma mulher para o cargo? Deixa eu lhe falar, o critério não será mais esse. Eu estou muito tranquilo, por isso que eu estou dentro. Eu vou escolher uma pessoa que possa atender aos interesses e expectativas, sabe, do Brasil. Uma pessoa que possa servir o Brasil. Uma pessoa, sabe, que tenha respeito com a sociedade brasileira. Uma pessoa que tenha respeito, mas não medo da imprensa. Uma pessoa que vota adequadamente, sem precisar ficar votando pela imprensa. Sabe, então eu vou escolher. Já tem várias pessoas em mira. Já tem várias pessoas. Não precisa perguntar essa questão de gênero ou de cor. Sabe, eu já passei por tudo isso. No momento certo, vocês vão saber quem que eu vou indicar. E eu pretendo indicar a pessoa mais correta que eu conhecer. Não precisa agora, né? Porque alguns meses precisava e bastante. Cabe ressaltar aqui que uma das principais bandeiras da candidatura do Lula era justamente ampliar o nível de diversidade no governo, de negros, de mulheres, de PCDs, né? O Lula subiu a rampa, levando a diversidade, recriou o Ministério dos Povos Indígenas, que ninguém sabe sequer o que faz, mas recriou, né? Para aumentar a diversidade. Só que quando o Lula, e ele fala ali no início da fala dele, que agora não será mais esse o critério. Será mais. Mas quando é que foi esse critério, Ricardo? Porque assim, quando o Lula ele botava o dedo na candidatura de todo mundo para escolher os principais candidatos a prefeitos, a cargos executivos, a governadores em outros estados, optava por homens brancos, velhos, etc, etc, etc. Quando optou por escolher os seus companheiros de chapa, não somente dele, mas inclusive da ex-presidente Dilma, brancos, ricos, héteros, toda essa galera que a esquerda demoniza. E agora não vai ser mais. O que tu analisa dessa fala do Lula? Olha, eu achei essa fala maravilhosa, porque se a gente traduz esse enrolation do lulês em português, a gente entende o que ele quer dizer. O que ele está falando é justamente aludindo ao Joaquim Barbosa, que o Chico Graziano citou na sua fala. Quando ele diz, olha, a gente tem que colocar uma pessoa que não tenha medo da imprensa e tal. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer, a gente tem que colocar um ministro que não embarque na campanha do que era a campanha da Globo, aquela campanha contra o nosso governo, aquela campanha contra a corrupção, que a mídia brasileira reverberou numa certa altura dos meus mandatos. É isso que ele está dizendo. Quando ele diz, não é mais esse critério, coisa e tal, ele está aludindo à indicação do Joaquim Barbosa. Ele faz uma alusão bem clara a isso. Então, o que ele quer dar ali a entender, para quem traduz o enrolation dele, é o seguinte: vou botar alguém que me defenda. É isso mesmo, ele vai botar alguém que defenda e ponto final. E não vai ser nenhum outro critério. Porque ele viu o que aconteceu. Ele viu que essa alusão do negócio do medo da imprensa é muito significativa. O PT interpreta a história do PT, os dois capítulos, que foram os capítulos que mancharam, né, Mensalão e Petrolão, como algo que aconteceu com a pressão da mídia. Então essa quinta coluna midiática que expôs o PT, pressionou e fez uma pressão sobre os ministros do STF para que estes ministros tivessem votado de maneira injusta contra o PT. Então é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, eu vou botar uma pessoa que não seja sujeita a pressão nenhuma.
seja, que eu tenho a plena confiança que aconteça o que acontecer, se pipocar um novo escândalo, esse cara vai me defender. É isso que eu quero. E é isso que ele vai fazer. Agora, só uma última coisa que eu queria falar sobre essa ONG. Eu tava lendo o relatório do Clube MBL, porque eu estou gravando todos os relatórios para quem não tem tempo de lê-los, para que vocês possam ouvir. E eu estou lendo os relatórios, né? E eu estava lendo esse da ONG Nossas. Cara, a ONG Nossas tem mais estrutura do que o MBL inteiro. É uma grana preta que os caras têm. Preta como a futura ministra ou não? Preta como a futura. A hipotética ministra. Os caras têm muita grana. Os caras têm muito dinheiro. Só a Open Society, minha gente, despeja no Brasil, entre várias ONGs, mais de 100 milhões. 100 milhões é uma grana preta para os nossos padrões. Os caras têm na Nossas mais gente na equipe deles do que tem nesse escritório inteiro. Então, assim, a desproporção é muito grande. A luta, a musculatura da direita brasileira para com a capilaridade que a esquerda tem é uma diferença abismal. Eu acho que nós temos que, no futuro, investir em criar as nossas ONGs. A gente tem que ter uma ONG sobre meio ambiente, mais orientada por valores mais conservadores de direita. A gente tem que ter ONGs sobre todos os assuntos setoriais, sobre tudo que tiver de ONG do outro lado, a gente tem que ter as nossas, entendeu? ONGs fortes que peguem captação de recurso, interno e externo, a gente tem que montar isso aí. Se nós não montarmos isso, nós seremos sempre atropelados. Porque a gente vem com uma base muito frágil e os caras vêm com uma base gigante. Quer dizer, é uma organização que eles têm em meio a centenas de organizações. E esta organização tem mais grana e tem mais gente trabalhando do que o MBL inteiro. Entendeu? Então, veja aí o tamanho da luta. E é uma organização entre centenas. Então, assim, a gente tem muito trabalho pela frente, nós temos que correr atrás desse prejuízo. Tu falando de luta, de ONG, com essa belíssima camisa vermelha, assim, ó, me deixou maluco, assim. Mas vamos falar um pouquinho sobre uma questão que o professor Ricardo colocou, Chico, que eu particularmente achei bem interessante. Quando ele fala sobre o PT ter estado procurando um novo ministro a partir de uma visão de ser necessária uma possível defesa futura. Tu concordas com essa visão do professor Ricardo, que essa é o principal ponto o principal requisito que o PT procura no próximo ministro? E além disso, se essa defesa parte também dos recentes posicionamentos polêmicos do Cristiano Zanin, relembrando o ex-advogado do Lula, no caso da Lava Jato, que tomou vários posicionamentos logo nas primeiras semanas na cadeira de ministro do STF, muito polêmicos, e que a própria base do PT foi contrária. Então, tu achas também que isso é uma resposta e um aceno para o Cristiano Zanin, numa certa decepção, ou não? Não, no caso do Zanin, eu não percebi nada que pudesse me chamar a atenção nesse sentido. Mas quanto à sua pergunta original, sim, já disse e repito, ó, o Lula tem um interesse muito tacanho nesse assunto. Não tem elaboração, não. Vai lá quem... Daqui para frente é isso. Aquele que aquilo lá era no passado vai valer daqui para frente para todas as decisões dele, né? Então, quem me defende, não é quem defende o PT, não. É quem me defende. Ele vai fazer isso para as outras coisas também. Ele sabe que no jogo político, congressual, ele não pode desagradar os partidos, porque, obviamente, o indicado para o Supremo tem que passar no Senado, em outros casos também. Ministros não, ministro ele nomeia e boa, né? Então, acho que nós estamos... Veja, vamos pegar aqui aquilo que nós estávamos falando sobre o Zema, viu? O Ricardo, Orlando. Está muito cedo ainda, para falar a verdade. A gente é um pouco afoito, né? São 4 anos de mandato, passaram-se o quê? É o 10º mês, né? É o primeiro ano do mandato do Lula. Então, eu acho que vai acontecer muita coisa ainda. Você vê, eu vejo e ouço, né, o Lula falando, eu vejo ele depauperado. Não só por aquela voz, mas o Lula, então, vai fazer cirurgia. Eu não estou querendo matar o Lula aqui, não. Mas acho que muita coisa ainda vai acontecer a partir do 2º ano.
E aí, quando chegar o ano que vem, nós vamos ver as decisões dele realmente, né? Que vão definir o jogo para 2026. Quem é que ganha em São Paulo? Quem é que ganha em BH? Quem é que ganha no Rio de Janeiro? Municipais. Nós sabemos que no sistema político brasileiro eleitoral você tem sempre uma eleição definindo os rumos da próxima, né? Os partidos, como é que vão se mover. Então, o Lula não vai fraquejar, não, em fazer o projeto. Agora, eu fico vendo ele, eu às vezes fico em dúvida se ele vai, ele próprio, definir o projeto da sua reeleição, ou conforme o que acontecer, Ricardo, ele vai começar a preparar o sucessor dele, que eu não tenho nenhuma dúvida, é o Fernando Haddad. Esse é um ponto interessante. Eu acho que ele está muito velho para pensar em ele ir para a reeleição. É uma coisa do Biden nos Estados Unidos, entendeu? Pega um pouco isso. A minha impressão é que seria... Eu acho, inclusive, seria inteligente da parte do Lula e do PT já preparar o sucessor. Porque senão, assim, ele vai para uma eleição com 80 anos, 81 anos, aí ele vai ter que ter mais 4 anos de mandato e ainda fazer o sucessor. Quer dizer, faz mais sentido, se ele tiver com boa popularidade, que ele tente engatar logo o sucessor, porque o Haddad tá jovem. Então, se o Haddad ganha, aí é Haddad mais 1, 2, enfim. Gente, mas só um pouquinho. Vocês acham realmente que há possibilidade do Lula chegar assim, a gente realmente não... Eu acho. Com toda sinceridade. Mas por que, Ricardo? Porque é uma questão de projeto. Veja, o Lula já está sendo, né, 3 vezes presidente do Brasil. Isso é recorde. O PT está no seu 5º mandato. E o PT tem um problema de sucessão. Um problema grave de sucessão. O Lula botou a Dilma, que não era muito do ramo, e aconteceu o que aconteceu. O Haddad, quando disputa 2018, ele perde. Então, o PT sabe, o Lula sabe que ele tem um problema de sucessão. E ele está velho. É inteligente se o PT fecha o governo em alta, que eu não sei se vai acontecer, popularidade lá, pá, tá bem, tal, tá forte. Se ele entender que dá pra emplacar o sucessor de cara, ele não precisa... Eu acho que seria inteligente ele simplesmente empurra lá. E depois ele vai curtir a vida. Ele tá com 80 anos. Não, pô. Eu também acho que seria inteligente, muito inteligente, mas eu enxergo o Lula à beira de quase um megalomaníaco. Né? Então, assim, de um ponto de vista estratégico, por exemplo, se a gente lembrar das eleições de 2014, lá o Lula já queria voltar e desbancar a Dilma. Então, assim, há uma visão, claro, deve haver essa preocupação com a sucessão, mas eu acho também que há muita... Eu sinto que o Lula olha para a base dele, olha para os seus colegas de Partido dos Trabalhadores e diz, ninguém aqui chega aos meus pés e não vão ter a capacidade de tocar o meu projeto. Então, enquanto ele estiver respirando, ele vai tentar permanecer lá. O que tu acha, Orlando? Eu acredito o seguinte. O Lula, se ele realmente... chegar na beira da reeleição com uma boa popularidade, e aqui a gente tem que entender que ele estava, eu acredito que ele está tentando fazer da Janja uma espécie de Michelle Obama brasileira. Jesus. Se tiver. A Michelle... agora, eu já vi na Fox News e alguns outros jornalistas americanos colocando que, por exemplo, a Michelle Obama pode ser o super trunfo, porque o Joe Biden está caquético, está claramente senil, e todo mundo está vendo que há a possibilidade de derrota para Donald Trump. Então eles acreditam que Michelle Obama seria uma boa substituta para Joe Biden. E eu vejo que a Janja, ela busca se inspirar muito na figura da Michelle Obama. Chegando em 2026, o Lula bastante velho, me parece que a saúde dele está bem debilitada. Você percebe a voz dele nunca foi bonita, mas está a cada dia que passa pior. Parece que ele amanhece fumando derby. Eu também. E ele acabou de fazer uma cirurgia no quadril. Então, você percebe, o rapaz está passando por um período muito ruim de saúde. E o poder debilita ainda mais. O poder envelhece. O que eu acredito? Se chegar lá, vai ter um grande confronto dentro desse arranjo, dentro do regime STF, PT,
Globo pela sucessão. Porque esse regime também, as forças que estão lá dentro disputando, também têm vontades na hora de impor nomes. O apoio a Lula nunca vai ser de graça. É um apoio condicionado. Na melhor das hipóteses, o PT deve escolher Haddad, porque Haddad é a espécie do FHC vermelho. É o intelectual que consegue conversar mais com liberais. Tem um trabalho agora na Fazenda que não deu o cavalo de pau que esperavam, apesar de ser um grande taxador da República. Em outras questões, ele é um rapaz muito moderado. Então, talvez o Haddad seja essa escolha mais prudente. Meu problema é que o Lula não está sendo prudente na hora das escolhas. E eu acredito que, chegando lá, há a chance dele tirar a cartada Janja Obama da carteira e colocar na mesa. Deus me livre. Eu queria fazer um bingo, assim, com as falas do Orlando. Foram excelentes colocações, Orlando. Mas eu não sei qual eu gostei mais. Se foi Janja Obama ou se foi ele chamando o Lula de rapaz. Vocês separaram nisso? Chamou o Lula, uma coisa meio menino Ney, assim, sabe? E o Biden caquete? Meio menino Ney. E o Biden caquético, né? O menino Ney, o menino Lula, agora eu vou chamar ele assim.